Hoje eu converso com Flávio de Castro, arquiteto e urbanista que fez carreira tanto na esfera privada, por sua qualidade e capacitação, quanto na vida pública, estando à frente de inúmeros projetos de cunho social. Esquerdista, confesso, ele fala a respeito da sua conhecida proatividade política, bem como do degradado cenário partidário atual. Intelectualizado, que sabe um pouco de quase tudo, mas que também mede bem as palavras que diz, pelo menos quando não está redigindo a sua asta e sincera coluna jornalística, ele nos recebeu na sua biblioteca pessoal, para um programa que começa falando sobre a beleza da arquitetura, mas que não perde tempo em entrar em assuntos polêmicos, pautados nos conflitos de interesse entre o público e o privado e o coletivo e o individual. Com vocês, Flávio de Castro. Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao programa Entre Linhas. Hoje eu vim conversar com arquitetos urbanistas, mas estou surpreso com a biblioteca aqui que eu estou fascinado. Eu adoro livro, adoro biografia e eu esqueci do convidado, estou aqui meia hora babando. Voltando para a entrevista, hoje nós vamos conversar com Flávio José Rodrigues de Castro. Isso. Mais popularmente conhecido como Flávio de Castro. Isso mesmo. Tudo bem, Flávio? Abreviado. Bom, Juninho, um prazer muito grande aqui. Prazer é meu, já tem algum tempo que eu quero conversar com você. Conversar com você dá até medo, porque você é um cara de posição firme. Isso é sua fama. Achei que você lia pouco, mas eu vi que você lê um pouco mais do que eu achava. Meu esporte predileto é esse. Muito livro, muita... Você lê estudo, já leu estudo? Não, li tudo não. Eu sou também, além de leitor, eu sou um bom comprador de livros, sabe? Eu acho que sempre vai ter um momento que você vai querer ler aquele livro daquele momento ali, daquele que você comprou ali meio por acaso. Não eu pode gosto de ficar explorando. Que pela capa já se for ler tudo, você não faz outra coisa na vida, né? Tem que trabalhar, né? Mas o Flávio de Castro, que de profissão é arquiteto e urbanista. Exatamente. A arquitetura e o urbanismo, qual que é a diferença? Na verdade é uma profissão só, né? Antigamente se falava arquiteto só, depois ela passou a ter esse nome quando foi padronizado nacionalmente, passou, porque a formação minha, por exemplo, da minha geração, na Federal, era engenheiro arquiteto. Tá? E depois a profissão tornou-se esses dois nomes, arquitetura e urbanismo. Tem alguma coisa a ver, enquanto leigo, se eu estiver errado, você me corrija, mas a arquitetura mais como a estética e o urbanismo mais como a função social da construção? Eu acho que a diferença mais está na arquitetura como a produção do objeto, né? Seja ele prédio, seja ele uma cadeira, arquitetura de interiores, arquitetura predial, e o urbanismo, a questão da cidade, a questão mais ampliada, né? Mas eu acho que são duas pontas de um mesmo conhecimento, de um mesmo... Se complementam. Seguramente. Eu acho que não tem jeito de você ser arquiteto sem entender a cidade que você está produzindo e também não tem jeito de você discutir cidade sem discutir a produção individual, porque a cidade é feita por essas duas tensões aí. Mas você, como inquieto que também é especialista em geoprocessamento. É um termo mais recente, está sendo muito usado principalmente na área rural, mas define para a gente para que serve o geoprocessamento. O geo, na verdade, é uma ferramenta que, no curso de arquitetura que eu coordeno no Unifem, um dos diferenciais é esse, foi o fato de a gente ter colocado o geoprocessamento. O geoprocessamento é mais um instrumental, né? Você hoje consegue ter leituras de espaços em função de imagem que o geoprocessamento domina e manipula. O geoprocessamento está relacionado à imagem de satélite? O tempo inteiro ele usa imagem de satélite. Então ele é preciso. Né? Ele tem um nível de precisão muito grande. Assim. Na verdade, eu acho que é uma ferramenta que os arquitetos, assim, essa foi a concepção nossa no Unifem, que os arquitetos precisam incorporar. Né? Porque existe o profissional de geoprocessamento. Né? E o geoprocessamento vinha sendo, ele está dentro da arquitetura do urbanismo há muito tempo. A gente quis reforçar isso lá, porque é uma ferramenta extraordinária. Assim. Você não consegue hoje discutir, por exemplo, o que a gente estava discutindo nas audiências públicas aqui de Sete Lagoas, sem ter uma visão do território como um todo, sem ter uma ferramenta para isso. Essa ferramenta é o geoprocessamento. E ele é preciso, né? É preciso. Ele é mais preciso do que as formas anteriores de se mensurar aí distância. Algumas coisas que o geo faz hoje, sequer era possível fazer antes. Né? A arquitetura, a engenharia também, em geral, foi uma das profissões que tiveram mais benefícios com a tecnologia, né? A questão do AutoCAD, dos programas. Não a construção civil, mudou muito. Geral, Para minha geração, que ainda foi uma geração que ainda foi formada na mão, né, na munheca, eu tenho aqui no escritório até hoje os aparelhos que a gente usava para escrever, foi uma transformação muito grande. E não é só uma transformação na representação do desenho, não. Porque a representação é igual à língua, igual à fala. Na medida que você aprende uma língua, você começa a pensar de um outro jeito. Né?
na medida que você usa novas ferramentas na arquitetura, de gel, todo esse instrumental tecnológico que surgiu aí, você começa a produzir de outra forma também. Agora, o arquiteto, pelo menos para mim, é um artista. Ele trabalha o tempo todo com a imaginação e põe isso no papel, e além de ser um artista, ele tem que ser preciso, porque ele tem que encaixar detalhe, tem que montar aquela ideia. Essa associação da arquitetura com a arte é natural, assim, porque inclusive as primeiras escolas da arquitetura, elas vinham da Belas Artes, né? O que eu acho que mudou muito é porque antes se pensava a arquitetura só como inspiração, né? Ou seja, a arquitetura é 100% estética, é 100% arte. Não é só isso mais, né? Hoje o arquiteto tem que conhecer muito de materiais, de construção, conhecer do canteiro de obra, do processo construtivo. Tem a sustentabilidade. Se você não entender disso, você produz uma arquitetura na lua, sabe? Mas eu falo porque aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: na sua geração, até a sua geração, se tinha mais artistas que arquitetos. Hoje nós temos a tecnologia que tem menos artistas. Não acho não. Eu acho que, e também mesmo na minha época, em que se falava muito que você ia para a arquitetura porque tinha dom para o desenho, né? Eu tive muitos colegas que são profissionais hoje extraordinários que aparentemente não tinham esse tal dom do desenho. E hoje, que a profissão é muito mais cheia de tecnologia, eu encontro alunos com excepcional capacidade de desenhar, né? De desenho livre. Tem pessoas que são muito... Eu acho que isso existe em toda profissão, né? Não é... Também não tem como fugir da tecnologia. Não tem. Mas mesmo antes, a arquitetura sempre precisou muito da realidade. Assim, não dá para ficar só na inspiração, não, só na estética, não. O bom arquiteto, no fundo, é aquele que, além de ter essa capacidade estética, né? ou desenvolver essa capacidade estética, não necessariamente é um dom, ele conhece muito do processo construtivo da engenharia civil, né? Agora, da construção civil. Você, além de arquiteto e urbanismo, você está fazendo doutorado em arquitetura e urbanismo. Exatamente. Por quê? E para quê? Aí tem um salto, Juninho. Eu passei 20 anos dentro de um escritório de arquitetura, sabe? E essa questão do urbanismo sempre me interessou muito, sabe? E aí, depois de 20 anos, quando nos anos 2000, eu formei no começo dos anos 80, o escritório, eu continuo sendo sócio dele, da Ofício, mas quem conduz hoje é a Tisa, que é minha mulher, e eu vim primeiro ser secretário de planejamento aqui em Sete Lagoas, que era uma opção pelo urbanismo, né, pelas questões urbanas. Eu acho que o urbanismo teve uma mudança muito importante, sabe? Da época que eu formei, do século XX para o século XXI, sabe? E acho que essa mudança é muito instigante, sabe? Eu acho que nos anos 80, a gente falava muito do urbanismo como a funcionalidade urbana. Brasília era meio símbolo disso, né? A cidade tem que funcionar bem. Uma boa cidade era uma cidade que funcionava bem, né? E nós fomos em busca desse funcionar bem, as cidades começaram a se encher de viaduto, porque tinha que ter mobilidade. Ou seja, nós começamos a produzir cidades horrorosas, né? Acho que esse século XXI traz uma novidade que veio brotando desde o século passado, que é uma coisa muito instigante, sabe? Assim, a boa cidade hoje é muito mais, não é mais só que funciona bem, mas é uma cidade onde as pessoas conseguem viver bem o seu cotidiano, né? Não é aquela questão do crescimento e desenvolvimento? Um pouco isso. Antigamente eu acho que a gente pensava muito a cidade só nessa ótica do crescimento. Assim, o poder público tinha que prover as condições de uma cidade que funcionasse bem. E para isso, assim, você tem fotos malucas, né, de cidades com viadutos que enlouquecem. Era, né? mais a questão de e hoje, na verdade, assim, por que você viaja e você gosta de Paris, por exemplo? Porque tem uma generosidade urbana, um espaço público que te encanta, né? E acho que essa foi a grande questão, assim, que é reveladora do modo de vida atual. Assim, a gente não é mais capaz de produzir uma cidade para você fazer o que quiser nela. Assim, não dá para ser uma cidade que todo mundo vai andar de carro, que todo mundo faz o que bem quer. Não, nós tivemos que começar a repensar o nosso modo de vida urbano, né? Ou seja, nós temos que pensar menos em carro. Então, a gente cria uma certa diferenciação, assim, se você vai no mundo mais desenvolvido, você fala, as pessoas estão deixando o carro pela bicicleta, mas aqui em Sete Lagoas não precisamos de fazer isso. Eu acho que não precisamos fazer isso agora, né? Mas o nosso hábito de vida vai querer também que você possa vir, hoje para vir aqui no centro da cidade, você tem dificuldade de estacionar, né?
Nós somos muito dependentes do carro. Mas eu acho que essa é a grande questão do urbanismo, assim, você começar a desenvolver, repensar a cidade e a produção do espaço urbano muito na lógica das pessoas, sabe? Isso me instigou muito e eu acabei vindo trabalhar muito mais com as questões urbanas do que com a própria produção da arquitetura. Fez menção aí a um cargo público, mas não foi só um, você teve vários cargos públicos, sempre ligados às questões urbanísticas e de projetos sociais. Você teve aí na Secretaria de Trabalho e Ação Social no governo do Estado de Minas Gerais, participou do PRODECON, né, que foi um projeto social de habitação popular, foi secretário de Planejamento aqui de Sete Lagoas e foi chefe de gabinete do ministro Patrus Ananias, entre outros projetos da Unesco e por aí vai. Por que essa entrada da iniciativa pública, sair da iniciativa privada, onde você tinha total conforto, para adentrar nesse território, às vezes até injusto? Eu acho que tem uma questão de predisposição pessoal, sabe? Que é um pouco ideológica, sabe? Eu, de fato, nunca tive uma ligação muito grande, assim, uma obsessão em querer ter uma vida privada bem-sucedida, sabe? Eu sempre tive, não sei se por herança familiar, meu pai era um cara assim, que tinha uma certa visão meio socialista do mundo, se foi por causa dele, se foi natural em mim também, mas eu acho que a gente está nesse mundo um pouco para contribuir com esse mundo, sabe? Assim, nesse pouca existência que a gente tem aqui. Essa foi uma das minhas angústias dentro da arquitetura. Eu tinha um bom escritório, temos ainda um bom escritório, a gente tem uma boa cartela de clientes, mas era uma coisa muito fechada em si mesmo, tá? Eu acho, as pessoas falam muito mal de governo, governo anda Estado, governo nacional, governo municipal, as pessoas só criticam isso. Mas talvez porque o mundo da política está muito degradado. Mas o que acontece dentro do governo foi uma das coisas mais fantásticas que existe, sabe? Assim, minha experiência em Brasília, por exemplo, não é o luxo de Brasília, não é o fato de você andar com um carro preto, não é o fato daquela ostentação brasiliense, mas Brasília tem uma coisa maravilhosa, que é você enxerga Brasil. Você tem que dar soluções para um país gigantesco. Você participar disso te muda profundamente. Do protagonismo das decisões. Cara, quando você vira secretário de Planejamento em Sete Lagoas, você não tem que pensar só no... Claro, assim, uma cidade é construída por interesses privados mil, você sabe como é que isso funciona, isso é legítimo, mas você tem que pensar o seguinte, olha, eu não estou aqui para defender interesse privado. Se eu não for capaz de construir uma cidade mais... Uma questão que me provoca muito. A desigualdade urbana, nós estamos indo muito longe nisso em Sete Lagoas. Nós estamos deixando que a cidade vá se espraiando, vá se fragmentando. A gente empurra muitas populações mais pobres para as periferias urbanas. A gente tem uma dificuldade de incluir as pessoas. Mas isso vai gerando uma cidade que é ruim, não é só para quem está lá fora, né, na exclusão. É para todo mundo. A cidade fica mais violenta, a cidade fica mais feia, a cidade fica... Então, essa questão de mexer com a área pública, ela tem muito essa provocação que vai muito ao encontro daquilo que eu penso politicamente, assim, nós precisamos de um mundo mais igual. Em análise da sua carreira, fica muito evidente, quem te conhece, ainda que uma distância razoável, esse seu lado arquiteto, você é muito respeitado pelo seu lado urbanístico, mas também existe uma proatividade política. Então, no segundo bloco, já acabamos o primeiro, eu te falei que passava rápido, mas vamos entrar no segundo bloco, eu quero fazer essa mesclada aí de política social com política urbana. Tá bom. Ninguém melhor do que você para fazer essa junção. Tá bom. Voltamos já. De volta para essa conversa agradável com o Flávio de Castro, conhecido por muitos como arquiteto e urbanista, mas também conhecido por outros como um proativo na vida política da sua região, seja em Brasília, seja em Sete Lagoas, seja em Belo Horizonte, geralmente defendendo ideias esquerdistas, mas quando necessário também optando pelo justo. Isso. Qual é a sua ideologia política, Flávio? Juninho, eu me ponho claramente como uma pessoa de esquerda, sabe? No sentido de que eu acho que a esquerda tem uma preocupação com o bem comum, vamos dizer assim, mais explícita do que a direita, e isso me interessa muito, sabe? Agora, eu procuro não ser uma pessoa, embora muitas pessoas me vejam, porque eu acho que é uma pequena confusão,
entre você ter firmeza de opinião e as pessoas quererem confundir isso com você ter uma certa arrogância política, né, um certo chiitismo, né. Eu acho que as ideias são para se defender com clareza, com objetividade, com amor, com afinco, né. Eu acho que as ideias, assim, as pessoas que querem se mostrar pouco firmes nas próprias ideias, eu desconfio um pouco, sabe? Agora, eu acho que a gente tem que ter na vida política uma capacidade muito grande de entender o outro lado, sabe? Eu acho que isso falta hoje no que a gente está vivendo. Essa polaridade que se criou nacional, né, assim, esquerda, direita, fulano, beltrano, que andou destruindo grupos de amigos, né? A ideologia fica um pouco em segundo plano hoje, né? Está mais a bandeira do que o que se pensa. Eu acho que ninguém está discutindo o futuro, o projeto do país, onde é que nós queremos chegar, isso acabou, né? Assim, não tem ninguém debatendo. Eu acho que esse debate seria bom se nesse ano eleitoral agora ele voltasse, porque virou uma discussão muito em torno desse assunto da corrupção. A corrupção foi vista primeiro como um erro do PT, e a gente sabe, quem acompanha a política sabe que a corrupção é uma coisa que está entranhada no Estado brasileiro, não só no Estado brasileiro, no mundo inteiro. Tem que ser combatida. Acho muito perigoso o combate à corrupção ser politizado, que eu acho que esse é um dos grandes equívocos não que não devesse ser combatida, mas dela ser politizada ou partidarizada, porque isso acabou levando a uma divisão nacional muito grande e a uma fragilidade muito grande do debate político, né? Ficou tudo... Nós tivemos aí, separando entre direita e esquerda, não no momento atual, mas nós tínhamos o PT, que era o principal representante do esquerdismo antes de chegar ao poder, né? Que era o proletariado, eram os professores, a gente se combatia bastante essa questão da propriedade privada concentrada, sem função social. Aí nós tivemos o PT no poder, e vimos na prática que muitas das coisas não poderiam ser feitas como se era planejado, até mesmo, principalmente, que diz respeito à questão econômica. Nós vivemos num país capitalista que tem negócios com outros países. Você não acha que hoje nós partimos, tirando o lado política, para um terceiro momento da política, uma política mais evoluída, onde se tem não só a direita e a esquerda, mas aquela política ideal como uma mistura das duas? Eu acho que isso acontece naturalmente. Assim, o próprio governo, eu acho que a grande discussão hoje é o quanto conceder, sabe? A gente vive um processo vamos dizer, chamado aí de presidencialismo de coalizão, que qualquer grupo político que assumir o governo federal é obrigado a compor com as forças do outro lado. Ninguém governa. Nem o presidencialismo e não o parlamentarismo. Não é um parlamentarismo, mas você tem uma dominação muito grande, uma imposição muito grande do Congresso na vida política. Nós temos um partidarismo, os partidos é que dominam. Isso, assim, eu acho que é um desenho teoricamente, aparentemente bem pensado, que é você não ter uma totalidade, né? Se ganhou alguém, ele muda completamente, ou seja, você tem sempre um jogo de mediação muito grande, isso é importante, né? Agora, uma das críticas que se faz ao PT hoje é que no governo ele se desfigurou demais, né? As pessoas que querem defender o PT dizem que era impossível. Vamos tirar a questão dessa discussão sobre corrupção, porque se nós entrarmos nisso, nós vamos ter que entrar em todos os governos. Mas, independente disso, assim, tem as pessoas da esquerda que são críticas ao PT dizem o PT não fez um governo de esquerda, né? Eu acho que isso tem uma discussão necessária hoje, assim, até que ponto um programa que foi vencedor nas eleições, seja de quem for, de qualquer partido, o quanto ele deve dominar aquele governo que vai ser... Mas é o que eu te falei, não tem como mais ser só direita ou só esquerda. Ninguém governa sem toda a força, tem um conjunto das forças políticas. Vamos olhar antigamente, nós tínhamos aí direita e esquerda, que era aquele lado capitalista e o lado mais social. Hoje, o lado mais capitalista, ele não consegue mais se ele não conceder benefícios sociais. Porque antigamente as pessoas elas não tinham acesso às informações, hoje ela tem. Hoje o trabalhador ele sabe o que ele deve, ele sabe a questão dos direitos que ele tem. Então já entra aí uma questão mais esquerdista. Mas eu acho que aí não é uma... Eu acho isso em termos, eu concordo com você em termos. Eu acho, na verdade, o seguinte, a aposta que um governo faz, né, vamos dizer, essa questão
do quanto se deve gastar com políticas sociais, né? Esse é um ponto crítico, assim. Mas essa discussão também nunca foi enfrentada claramente, Juninho. Grande parte eu trabalhei muito com Bolsa Família porque era um programa que era gerido pelo Ministério do Patrus quando eu estive lá. A grande maioria das críticas que eu ouvia, né, grande maioria delas, não tinha nenhum senso de realidade. Assim. As pessoas, eu acho que elas ficam muito numa pré-ideologia, sabe? Que é um pré-julgamento ideológico de tudo que se faz. Se a direita faz também, a esquerda critica assim, com muita... sem entrar no meandro. Eu achei esse um problemão da política hoje, assim. Uma falta de interesse em compreender Da mesma forma que eu falei, só para me fechar essa raciocínio, que eu falei da esquerda, eu também eu falei da direita, mas da mesma forma a esquerda, que também não adianta pôr aquele socialismo puro que não vai funcionar, porque o mundo é capitalista, a economia é outra. Eu acho que assim, seja a direita, seja a esquerda, eu acho que a ideologia aponta uma certa utopia. Essa utopia eu acho válida, assim. Você ter, por exemplo, eu tenho uma visão, vamos dizer, socialista. Significa que eu acredito que nós vamos conseguir impor o socialismo, como já tentou em algumas partes do mundo? Eu não acredito. E não acho que vale a pena, nem em nome do socialismo, você assumir qualquer perspectiva ditatorial, que não seja democrática. Mas eu acho que ela serve como um guia, sabe? Assim, você vai como princípio, assim, o mundo que eu queria era esse, né? Esse mundo que eu quero. Eu vou chegar nele? Não, mas eu quero ir naquela direção, né? Eu acho que essa ideia da utopia como um guia, como uma orientação que faz que você... Não que você pule na utopia, mas que você tome decisões diante das dificuldades da realidade, olhando em função daquilo de onde você quer chegar, é importante para o ser humano. Eu acho que nessa perspectiva é que eu acho que todo mundo tem que ter uma fé política, tem que ter, assim... Tem que ter um norte. Tem que ter um norte político. Não pode ser uma bagunça. E tem que defender esse norte. Nós dois podemos ter opiniões completamente diferentes. Você tem um norte, eu tenho outro. Até para mas nós você lidamos com uma mesma realidade. Se identificar com você. Vamos dar um salto só na questão política, nas questões urbanas, né, nas questões municipais. Um problema que eu tive 2 vezes na prefeitura. O grande problema que eu acho do debate político no município, saindo fora da esfera federal, onde essas coisas são mais aguerridas, é a falta dessa tonalidade política, desse posicionamento político mais claro aqui em Sete Lagoas, por exemplo. Quem é quem? Né? Quem é quem? Defende o quê? E isso não quer dizer que você tem que assumir posições muito duras do seu lado. Vou dar um exemplo muito concreto. Na segunda vez que eu fui secretário, eu presidi o Conselho de Desenvolvimento da cidade, que era, em tese, ou deveria ser, o conselho que discute as grandes questões urbanas, incluindo as questões econômicas, as questões de saúde, das políticas sociais, que definem a vida urbana, né? Eu não acho possível você ter um conselho de desenvolvimento se não tiver, vamos dizer, uma representação muito forte de toda a composição política da cidade. Não adianta você pensar a cidade assim, a Flávia é um socialista, não gosta de empresário. Mentira! A gente constrói cidades com empresários, com trabalhadores, com toda a classe social. Concorda comigo? Sim. Então, assim, a questão fundamental é que a gente não exerce, no plano municipal, essa concertação, que eu acho que é o bacana da política, essa mediação, com foco claro assim, olha, Flávio, eu penso isso, eu estou aqui, Juninho, você tem interesse imobiliário, fulano tem interesse imobiliário, mas eu estou aqui como poder público, a minha obrigação é entender o interesse imobiliário seu frente a uma visão global de cidade, que eu quero defender os mais pobres. É gostoso essa conversa, porque nós já tivemos na vida profissional, você enquanto secretário socialista, eu, enquanto empreendedor, tivemos opiniões diferentes e um consenso onde... O bom consenso é onde os dois estão de acordo, os dois estão desagradados. Agora, eu acho assim, tem uma questão que eu tive muito contato com o empresário como secretário, e que a questão que mais me importuna, como um homem de esquerda, é o péssimo ambiente de negócio que a gente tem em Sete Lagoas, o ambiente de negócios... Não, em Sete Lagoas a precariedade da lei, as mudanças de IPTU, de lei urbana, são tão precárias que um empreendedor de peso, se olha para Sete Lagoas, ele tem medo de investir aqui. Eu acho que assim, segurança jurídica ao investimento é uma condição que a gente tem que ter em qualquer cidade. Aí você fala, isso é ideia de direita. Não, não é ideia de direita isso, né?
Eu acho que as pessoas, assim, se você deixa a pessoa que compra um lotinho para construir a casa dela, ela tem que ter segurança que amanhã não vão botar um prédião e acabar com o único investimento que ela fez na vida. O empresário também tem esse direito de saber como é que ele organiza. A grande questão para mim é, esse jogo tem que ser consertado, tem que ser conversado abertamente. De acordo com as normas. E as normas têm que refletir... Você pode mudar as normas para direcionar... Nós já tivemos juntos na Câmara várias vezes com mudanças que se faz na lei, aqui em Sete Lagoas, sempre de forma casuísta. Né? Isso é muito ruim também, porque a gente perde oportunidades extraordinárias de ter um congraçamento de ideias e de ter uma concertação de ideias. Bom, eu acho que essa é a grande perda. Você nos trouxe para Sete Lagoas, já acabou o segundo bloco. No terceiro bloco nós vamos falar aí mais das nossas questões pontuais aqui de Sete Lagoas. De volta para o último bloco com o Flávio de Castro, começamos a falar sobre urbanismo, já entramos na política, mas de forma geral, de forma global. Antes de entrar na forma local, eu queria te fazer uma pergunta, Flávio. Qual é a relação do desenvolvimento urbano com o desenvolvimento social? Eu acho que uma coisa não acontece sem a outra de jeito nenhum, Juninho. Eu acho que hoje, assim, é muito claro que a produção do espaço, né, como a gente vai organizando o espaço urbano, que é um tema fundamentalmente urbano, ele se dá em cima de uma relação social. Né? Eu acho que se a gente não tiver um desenvolvimento social que equilibre um pouco as relações entre os grupos sociais, a gente nunca vai ter uma boa cidade. Né? Eu usei uma vez uma frase que as pessoas acham contundente, mas eu acho que ela é um pouco verdadeira. Num debate que foi promovido pelo então vereador Dalto sobre a cidade, eu disse uma frase que nós estamos estigmatizando tanto a cidade, o lugar dos ricos e o lugar dos pobres, que se nós vamos chegar num momento em que se a pessoa disser o CEP dela, ou seja, onde ela mora, eu vou ser capaz de dizer a renda, a cor e a classe dela. Isso é uma coisa nefasta. Né? Nós não podemos construir uma cidade, claro que as cidades têm níveis sociais diferentes, mas a gente tem que construir no mundo urbano um mínimo de equilíbrio. Eu acho que essa questão social e urbano é uma coisa imbricada. Conciliar e tratar de forma heterogênea. O máximo possível as pessoas, as classes se aproximarem, usarem os serviços. Exatamente. Eu acho... a cidade nossa é muito mais desigual do que em qualquer outro lugar do mundo. Né? A forma com que as pessoas locomovem na cidade diz disso muito. Tem gente que não consegue se locomover. Tem criança que não sabe onde o pai mora porque não tem como pagar deslocamento com facilidade para ir, por exemplo, na indústria onde o pai dele trabalha. Eu acho que isso não é bom. Né? Eu não acho que não está mudando não a geração nova. Inclusive nós falamos muito em geração Uber, que o pessoal, outro dia eu estava lendo uma reportagem que hoje nós já estamos na geração Y, não sei se já teve já está chegando na Z, já está na Z, não sei, mas dessas últimas agora, esses jovens aí de 20 para frente, eles não querem mais casa própria, eles não querem mais carro, eles pensam mais em qualidade de vida. Mas isso de um certo nível social, né, Juninho? Assim, tem uma classe de jovens, que é a questão do nem, que nós estamos gerando uma classe preocupante, porque nem estuda, nem trabalha, nem tem ocupação. Eu acho essa questão, assim, para mim tem um indicador, quando a gente reclama da violência, por exemplo, eu sempre digo, claro que a violência tem a ver com o combate como que chama, a repressão, tem um aspecto policial na violência tem em qualquer lugar do mundo e tal. Mas eu acho que a gente não pratica formas mais interessantes de buscar esse combate à violência para além do que é policial. Sabe? E uma das formas, eu acho que é exatamente buscar uma integração urbana melhor. Se foca muito no repressivo, né? E não se investe no preventivo. Eu acho que sim, enquanto nós estivermos gerando guetos urbanos, nós vamos estar gerando criminosos por falta de opção de vida para essa juventude. Sabe? Então eu acho que essa questão do social e do urbano, para mim, é uma questão só. Nós vamos falar mais, mas não podemos deixar de passar aí do assunto, do momento no que diz respeito ao urbanismo. Você foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, que foi instituído pelo plano diretor. Tivemos aí recentemente, questão de dias, a aprovação do novo plano diretor de Sete Lagoas. Qual é a sua opinião sobre o atual plano aprovado?
Olha, eu acho que pouca gente conhece. Eu, pelo menos, não conheço em profundidade o que foi aprovado, porque, inclusive, teve um substitutivo na última hora, né? E é um assunto que eu quero estudar nesse mês de janeiro. Acho que o governo municipal perdeu uma grande oportunidade de fazer uma discussão mais ampla sobre o desenvolvimento da cidade, né? Discutiu-se uma lei de uso e ocupação do solo, mudou-se uma lei de uso e ocupação do solo, mas nós estamos com um plano diretor que não foi revisto da forma que é prevista que ele seja revisto. E essa discussão do plano diretor é o grande momento do urbanismo, né? Do ponto de vista da discussão sobre quais são as grandes diretrizes, como é que nós vamos conciliar a questão urbana com a social, a questão urbana com as questões ambientais, qual deve ser a estrutura principal da cidade. Para depois a gente detalhar isso numa lei de uso-ocupação do solo, o governo foi muito objetivo, fechou logo uma lei de uso-ocupação do solo sem abrir esse debate. Houve pressa? Eu acho que houve. Há uma série de boatos na cidade sobre interesses que interagiram naquele momento, que eu acho muito ruim. Eu acho que esses boatos tinham que ter sido sanados, sabe? Assim, nós não podíamos ter aprovado um plano sob nenhum tipo de preocupação de que ele não tenha sido um plano muito bem debatido. De forma técnica, você conseguiu distinguir alguma polêmica trazida pelo novo plano? Fala muito do IPTU progressivo nas reuniões, a questão do confiscatório com o passar do tempo, até da perseguição política. Você conseguiu ver alguma outra coisa? Eu acho que o IPTU tem que ser progressivo. O problema não é ter opinião sobre o IPTU progressivo, sabe? O problema é que nós não vamos conseguir aplicar um IPTU que as pessoas sintam justo se ele não for negociado abertamente, sabe? Com quem paga IPTU. É claro que há uma resistência em pagar mais? Claro que há uma resistência em pagar mais. Mas, por exemplo, lá na audiência mesmo, houve um debate sobre essa questão do IPTU. A ideia do IPTU, se você progredir para qualquer um, ela acaba sendo regressiva, sabe? Nós tivemos casos lá, exemplos muito bem citados sobre uma pessoa que tem um lote, que ela está se pagando uma vida para comprar um lote para poder construir. Se ela ainda não consegue construir, for aplicar o IPTU progressivo nela, essa situação é muito diferente de outras situações de quem tem condição de pagar um valor maior. Mas se nós estamos padecendo do mesmo problema que tivemos no governo passado. O IPTU desceu goela abaixo, sabe? No final das contas, nós ficamos como uma cidade rivalizada que não consegue criar consenso nenhum em torno de nada. Impõe-se. Impõe-se, né? não cria consenso. E aí, isso é bom para a cidade? Não, fica sempre uma coisa que não tem futuro. A gente sabe que no próximo governo vai mudar. Você que está acompanhando essa questão de urbanismo, pela forma que foi sancionada a questão da lei do plano diretor, você consegue prever algum impacto a longo prazo? Não, eu estou mais preocupado, não. Sinceramente, não. É uma coisa que... conversei com várias pessoas e acho que quase ninguém tem noção clara do qual é o impacto disso. E a gente devia ter. Deixa eu te dar um exemplo, voltando a uma questão que você colocou no começo da entrevista, que é meu doutorado. Eu voltei para fazer doutorado agora na Universidade Federal para discutir cidade média. Tá? Sete Lagoas é uma cidade média. Não vamos entrar muito na questão do conceito, não. Mas tem um aspecto que me chama muita atenção e que eu não vi discutido nenhuma vez, é que eu acho que se nós não discutirmos no nível do plano diretor, não da lei de uso e ocupação do solo, qual é o papel de Sete Lagoas como cidade média, nós não vamos conseguir equacionar o problema urbano de Sete Lagoas. Não temos essa identidade definida, né? Não temos. Nós somos industrial, comercial... E a gente é uma cidade média que tem uma influência regional muito grande. Se você vai na área da saúde, as pessoas reclamam que os municípios vizinhos usam o sistema de saúde daqui, mas isso está na lei, isso é Sistema Único da Saúde. Se o conjunto dos municípios do entorno não usasse a saúde de Sete Lagoas, a saúde de Sete Lagoas não tinha avançado tanto quanto avançou, né? Então, na verdade, Sete Lagoas, ela tira benefícios dessa posição regional, né? Sete Lagoas tem uma população e tem um triplo, considerando todo o contexto regional. Essa decisão, as cidades regionais, e isso acontece em outros lugares do mundo, estão entrando numa decadência muito grande, porque elas são cidades basicamente agrícolas, e a agricultura hoje quase não usa recursos de mão de obra. Cada vez muito mais tecnologia no campo. As cidades pequenas estão num processo de degradação, há uma dependência muito grande com Sete Lagoas está entrando num certo colapso, na minha opinião. Os serviços urbanos não estão dando conta, a estrutura urbana não está dando conta,
como é que nós vamos discutir isso? Nós vamos continuar discutindo plano diretor e política urbana sem discutir os fatores que alteram a nossa vida urbana, né? Então, essa questão regional, que é o que eu estou discutindo no doutorado, a minha tese é sobre cidade média, e ela parte desse princípio que as cidades médias estão desestruturando as cidades do entorno e que elas vão pagar caro por isso. Nós devíamos estar tendo esse debate de uma forma mais... Não estou querendo discutir isso como discussão acadêmica, é uma discussão clara, prática, problema. Por exemplo, quando tiver de novo uma indústria querendo ir para Funilândia, por que a gente não incentiva a indústria para lá, para a gente ter também do ponto de vista... Se quer ter uma cidade regional, mas não se quer os problemas de uma cidade regional. Exatamente, não é isso? Exatamente. E não se está estruturando a cidade para ser uma cidade regional. Não se está nem pensando nesse assunto. Mas se quer o bônus, ou pelo menos a alcunha de cidade... Sérgio Lagoas quer o bônus e não vê que está pagando um ônus muito caro também. Então, isso devia ser mais bem pensado. Você vê uma coisa, quando a Itambé quis ir para Paropeba e a Foxconn quis ir para Funilândia, o prefeito Sérgio Lagoas, à época, disputou que essas indústrias viessem para cá. Olha, que bom que seria o maior desenvolvimento dessas cidades no entorno para criar um equilíbrio regional, né? Eu acho que essas coisas não são refletidas em Sérgio Lagoas. Mas aí voltamos à questão do crescimento sem se observar o desenvolvimento. Concordo plenamente com você. Porque às vezes, será que é bom em nível de desenvolvimento se ter uma indústria aqui agora? Eu acho que na verdade é essa a ideia, né? Assim, que o crescimento tem uma visão muito quantitativa, que é se crescer muito e falar que somos tal cidade no corpo. Nosso PIB é e o desenvolvimento pressupõe uma qualidade de vida que a gente não está levando a sério. Exatamente. Mas eu não posso deixar de perguntar, já que você inclusive está nativo, está estudando, você tem alguma referência de cidade modelo? Eu acho que tem várias cidades pequenas, grandes, médias. Eu estou muito ligado a essa questão de cidades médias e tenho ido a algumas cidades médias. Eu fui há pouco tempo a Chapecó. Claro que são estruturas de entorno. Chapecó é um centro agropecuário, né, gigantesco. São cidades muito mais equilibradas do que Sete Lagoas, né? Tem também uma questão, por exemplo, se você for a Londrina ou a Maringá, Maringá tem um exemplo extraordinário de uma cidade bem cuidada. Agora também são cidades do sul do país, que são cidades com menos desigualdades sociais, pelo menos em tese. A questão cultural, né? Também. A questão cultural é diferente, né? Mas eu acho que nós poderíamos estar tentando chegar a um modelo de cidade mais equilibrado. Acho que Sete Lagoas é uma cidade muito bonita, as pessoas reconhecem isso, e a gente poderia conseguir Sete Lagoas ser uma cidade modelo numa realidade muito distinta, que é essa realidade meio de sertão mineiro, né? Já muito mais pobre. Não crescer tanto, talvez desenvolver mais? Eu acho que essa é uma boa orientação, assim, eu acho que a questão era essa. E acho que para desenvolver mais do que crescer, nós tínhamos que passar a pensar do ponto de vista urbano mais regionalmente. Sabe? As relações com as prefeituras do entorno deveriam não ser só relações políticas, via MAV, etc., mas deveriam ser relações de cooperação sobre o desenvolvimento. O prefeito de Sete Lagoas, assim, o plano diretor de Sete Lagoas, ao meu ver, devia prever o apoio de Sete Lagoas ao desenvolvimento das cidades do entorno de Sete Lagoas. Né, e ajudar, dar suporte, juntar, ou seja, e não só o poder público, mas a própria sociedade sete lagoana, se organizar mais, o grupo de empresários, as instituições de ensino como o Unifem, ter uma orquestração maior para que a gente pudesse dar um apoio mais sólido às prefeituras do entorno, para que elas tivessem projetos de desenvolvimento também para elas. Para finalizar essa conversa nossa agradabilíssima, em termos práticos, o que deveria ser feito em Sete Lagoas? Hoje, eu acho que nós precisávamos de ter uma organização do setor público mais profissional. Eu acho que a prefeitura hoje é muito refém do mundo político só. Eu acho que ela tinha que ser reestruturada para ser uma prefeitura mais ágil, mais qualificada, mais competente, mais profissional. Eu acho que esse é um assunto que prefeito nenhum mexe. E nesse processo de reestruturação da prefeitura, a prefeitura tem que prestar um serviço mais rápido e melhor, sabe? E ela ainda é uma prefeitura muito inchada, muito anacrônica, com muitos modos de agir que não são profissionais. E acho que nesse processo de reestruturação você devia montar uma prefeitura que fosse
voltada para um modelo de cidade que a gente tinha que ter na cabeça. Mas primeiro a gente precisa definir qual é esse modelo. Sim, mas eu acho que isso constrói junto. Assim. Eu não acho hoje, sinceramente, que a prefeitura é um agente político tão forte como ela acha que é, porque a prefeitura se acha o único agente político da cidade, responsável pela estruturação. Nesse plano diretor, não, nessa lei de uso e ocupação do solo, ela mostrou isso, que ela usa a força dela na marra. Mas né? talvez até pela omissão das outras entidades. Sim, agora eu acho que nós tínhamos que vamos tridimensionalizar esse jogo, sabe assim, a sociedade sete-lagoana, por que os empresários, por exemplo, não desenvolvem um plano diretor como tem em Maringá? Sabe que eles desenvolveram um plano diretor urbano, você fala, pô, mas você vai concordar com o plano diretor de empresário? Eu posso até discordar, mas nós vamos ter um cenário de discussão muito mais qualificado, sabe? Os empresários podem trazer o poder público pode ter, né, os empresários precisam fazer o que você muitas vezes faz, dar a cara. As pessoas têm medo de combater esse ente político, medo de represália. Enquanto não houver essa exposição pública do que é concordado, do que não se concorda, exatamente, não haverá mudança. Eu acho que Sete Lagoas, isso você falou uma coisa que eu concordo. Não tem eu acho que nós temos que nos manifestar. São duas questões que eu acho que tem que caminhar junto. A gente tem que ser radical nas ideias, no bom sentido, e respeitoso na diferença, sabe? E buscar um consenso. O consenso é um pedaço do seu e um pedaço do meu. O respeito é isso. Não existe verdade política absoluta. Eu posso ter uma convicção plena e ser radical nas minhas ideias, radical no bom sentido, assim, ter apego a elas e não fazer meio coisa. Mas na hora que eu estiver discutindo a cidade, eu tenho que entender que a cidade não é minha, nem sua, mas é nossa. Então nós temos que criar um acordo. Você vai ceder naquilo que você é menos radical em prol do que você não é. Exatamente. Flávio, foi um prazer. Eu acho que a gente exerce pouco. Você vai falar, isso é fácil? Não. Esse é o grande problema de uma cidade, que é esse acordo público, esse pacto. Né? O grande problema que eu acho é que Sete Lagoas se nega a fazer esse pacto. Foi um prazer, o nosso tempo acabou. Mas, novamente, uma aula. Você é um grande experiente aí de cidades, de expansão, e mantém firme aí o seu lado esquerdista, e eu admiro isso muito. Tá? Eu só tenho convicção, não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas muito eu gosto. Obrigado. Foi ótimo. Muito Espero obrigado. que tenhamos outras conversas, e tenho certeza que o pessoal de casa aí foi abrilhantado por essa conversa. Que bom, Deus queira. Se gostar, eu fico feliz. Semana que vem estaremos de volta aí com mais um entrevistado. Te vejo no próximo entrevista. Tchau.